aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Essa última lição da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer ao meu pastor, Luiz Uri, aqui é a minha segunda igreja. Se eu pudesse sair da série, eu ia congregar com o senhor. Sabe, se o senhor fosse transferido, eu ia atrás. Glória a Deus. E é sempre uma honra estar aqui com os irmãos, meus amigos, companheiros, todos. E nesta feita nós vamos estudar a lição deste domingo, que é a última lição do trimestre. Vou aumentar um pouquinho minha voz, vou ficar feliz com isso. Possível. Glória a Deus. Quero agradecer a minha esposa, como sempre, me acompanhando, ajudando e transmitindo. Daqui a pouquinho, arrumando aí a nossa escola bíblica dominical. Muito bem, meus irmãos, já foi feita a leitura do texto óbvio, da verdade prática, e nós vamos meditar no que Deus fez para nós. A nossa verdade prática, ela fala de organismo e organização. Em algumas lições anteriores, em outros trimestres, nós falamos muito sobre organismo e organização. E ficamos assim, bem abalizados naquilo que é quando a igreja é organismo e quando a igreja é organização. Só que os dois têm que funcionar juntos. Não pode funcionar separado. Porque se ela não for organismo, não é uma igreja viva. Mas se não for uma organização, também não é uma igreja, é uma bagunça. Então tem que ser as duas coisas juntas. E a partir desse pensamento bíblico, nós vamos então dar sequência à nossa lição. Me foi pedido para que nós pudéssemos fazer um resumo do trimestre. Eu fiz aqui bem sucinto no resumo das lições anteriores, só para a gente lembrar, porque eu tenho certeza que os professores que passaram por aqui trataram, se não trataram dos assuntos com bastante clareza. Com essa lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver os seus conflitos de natureza doutrinária. A lição de hoje, nós vamos tratar de um conflito que houve em Jerusalém de natureza doutrinária. Então, esse é o ponto principal. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os irmãos gentios deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Ou seja, eles eram judeus e queriam que os gentios se comportassem como judeus. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Nós sabemos que a salvação é pela graça, só que aqueles judeus, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre eles entendiam que os gentios precisavam aceitar e fazer os rituais da lei de Moisés, para que eles pudessem também ter direito à salvação. O que entra no coração dos apóstolos, o que era real, é que se fosse dessa forma, só o sacrifício de Jesus não era suficiente para a salvação. Então teria que ser o sacrifício de Jesus e mais os ritos da lei de Moisés. E isso então gerou um
e a sua importância para o futuro da igreja, porque quando eles fazem esse levante, a igreja, a constituição da igreja, entra em uma situação problemática para o futuro. O que será o futuro da igreja? Então, os líderes da igreja reuniram-se em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. O evangelista Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver a partir desse momento. Ou seja, o evangelista Lucas, eu vou fazer um pedido, eu poderia virar essa mesa para cá, porque eu não tenho pessoal daqui, tá? Por favor, eu estou aqui assim. Só assim, colocar uma diagonal aqui. Aqui, está ótimo. Agora sim, eu consigo. Pessoal, para cá. Muito bem. O evangelista Lucas, ele não participa, né? Ele não é daqueles primeiros, não. Ele é uma pessoa que se converte, que veio um pouquinho depois. Então, o que Lucas passa para a igreja, ou no livro de Atos, é uma história que ele sabe e que posteriormente, por ele servir a Deus, ser um dos servos do Senhor, ele então vai relatar com toda a propriedade que nós conhecemos. Mas ele não faz parte do grupo dos apóstolos, né, dos primeiros, porque ele chega um pouquinho depois. Então nós estamos na 13ª lição, e nessa lição nós estamos numa transição. A igreja de Jerusalém está passando por uma transição. Na primeira parte do livro de Atos, que compreende do capítulo 1 ao capítulo 12, Jerusalém é o centro da narrativa e o tema principal é a expansão da igreja de Jerusalém por toda a Palestina. Então, quando nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, tudo está centrado em Jerusalém. Jerusalém é o centro de todas as coisas e responsável para que o Evangelho alcance toda a Palestina. Os fatos que ocorrem na igreja de Jerusalém, nós estudamos isso nas lições anteriores, estão centrados na figura do apóstolo Pedro. Então, tudo que acontece nesse período, do capítulo 1 ao capítulo 12, está centrado no apóstolo Pedro. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele é ele que fala, ele que toma as decisões, ele que responde. Então, tudo isso está ali. Na primeira lição, nós estudamos que, assim ficou distribuído pelo nosso comentarista. Na primeira lição, a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a missão. Primeira lição. Segunda lição, em Jerusalém está a igreja modelo a ser seguida. Ela já nasce forte. A igreja já nasce forte. Terceira lição, uma igreja que segue fielmente na pregação da palavra no poder do Espírito Santo. Terceira lição, a igreja é a pregadora da palavra. Quarta lição, o segredo da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Na quinta lição, no cotidiano e no espiritual, a igreja era unida em amor. Estudamos muito sobre isso. Na sexta lição, sem dissimulação, a igreja andava sempre à luz da verdade. A mentira não prevalecia. Sétima lição, obedecer a Deus mais do que os homens era o texto de ouro da igreja. A perseguição, na verdade, era só um detalhe. Na sétima lição, com sabedoria, nenhum conflito passava despercebido. A igreja resolvia todos os problemas. Na nona lição, a hostilidade do mundo não foi capaz de abalar a sua fé, muito menos seus valores, capacitada por Deus
a igreja enfrentava até o martírio. Na 10ª lição, uma igreja que aproveita as circunstâncias diversas para levar a mensagem ultrapassando os seus próprios limites. Na 11ª lição, uma igreja segundo o coração de Deus, pronta para atender o ID de Jesus e não faz acepção de pessoas. E quando nós chegamos na 12ª lição, que foi domingo passado, priorizar o discipulado, consolidar a fé e a identidade cristã dos novos conversos era a base do investimento da igreja. Ou seja, aprendemos que a base do investimento da igreja não é carro, não é prédio, é discipular os novos convertidos. Seguindo essa diretriz, Barnabé, instruído pelo Espírito Santo, foi em busca de Saulo, que há mais ou menos uns 10 anos preparava-se para esse ministério. Na lição anterior, nós aprendemos que a igreja de Antioquia, que é que nós vamos tratar de hoje, a igreja de Antioquia precisava de alguém para ensinar os novos crentes, para discipular os irmãos. Então, observa bem que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele havia sido rejeitado pelos irmãos, por esse motivo, ele havia se recolhido em Jerusalém, ou melhor, em Tarso, e estava lá quieto, sem fazer absolutamente nada. Esse fazer absolutamente nada, eu acho que ele estava se preparando, porque na sua conversão ele ficou na casa de Pedro, né? Ficou lá e ele ficou orando até que Ananias chegasse. Esse momento de oração foi um momento de preparo espiritual, ou seja, sai o Saulo perseguidor e vai ficar o Saulo servo de Deus. Então foi um momento de preparação. Agora ele é rejeitado pelos irmãos, né? Judeus principalmente, e ele volta para Tarso. Ele fica mais ou menos 10 anos em Tarso, aguardando o momento de trabalhar. Então vejam bem, nós estamos tratando de uma situação que é puramente espiritual. É Deus quem faz, é Deus quem criou a igreja, é Ele quem comanda, é Ele que rege tudo. E Ele está regendo nesse momento. Quando a igreja de Antioquia precisa de alguém para instruir, eu às vezes, eu não quero sair muito da lição, porque tem muita coisa para falar, mas às vezes a gente escuta as pessoas pegarem e coitado de Saulo, não prestava, não valia nada, e vai, a gente vai pregar meia hora e fala 25 minutos que Saulo não valia nada, e aí 5 minutos que Jesus salvou. Agora tem umas coisas que a gente precisa levar em consideração. Ora, se Deus é o dono da igreja, se é Ele que conhece a igreja, conhece todos nós, Saulo não foi salvo por acaso. Não foi por acaso. Na verdade, o Senhor Jesus, quando disse, Ele para mim é um vaso escolhido, Deus não escolhe ninguém que não vale nada. Não. Todos os que são escolhidos, pastor, mas o bêbado lá que só fica caindo, não pode ir lá que ele tem algum valor. E Deus escolhe pelos valores, não é pelo que não presta, é sempre pelos valores. E todos nós temos valores. E Saulo tinha. A história diz que Saulo perseguia a igreja porque ele era fiel às leis de Roma. Então, por ele ser fiel, ele fazia aquilo. Aí Deus disse: você é fiel lá, vai ser fiel a mim. Eu preciso de um homem fiel e salvação. Aí a igreja rejeita, porque o nosso olhar é diferente do olhar de Deus. A gente olha por fora, na verdade nós vivemos num mundo contextualizado que a gente vale o que tem, a gente não vale o que é, a gente vale o que tem. E por valer o que tem, a gente é olhado exatamente dessa forma. E a igreja olha Paulo desse jeito.
vale o que é, ele vale o que tem, porque ele tem um histórico triste, então esse histórico não serve para nada. Aí ele é recolhido por obra do Espírito Santo de Deus, vai para Tarso e fica lá, fazendo o quê? Se ele estivesse lá não fazendo nada, com certeza Deus não ia orientar Barnabé a buscar. Mas como ele ficou lá se preparando, esperando 10 anos, mais ou menos, o que aconteceu? Quando a igreja de Antioquia cresceu e precisava de alguém para instruir os novos conversos, Barnabé disse: isso não é para mim. Tinha muita coisa para falar aqui, né? Barnabé disse: isso não é para mim. Ele conhecia o lugar dele, conhecia a posição dele. Eu não consigo fazer isso, mas tem um que sabe. É instruído na letra, é instruído na lei, é doutor, tem conhecimento, e eu vou buscar. Isso foi a orientação do Espírito Santo. Vai buscar o irmão Saulo para que o ajudasse a dar instruções à igreja aos irmãos da igreja de Antioquia. Então, meus irmãos, esse episódio é muito importante para a igreja de hoje, e na nossa missão não podemos passar sem falar sobre isso. Muito bem. Agora, Jerusalém, a igreja de Jerusalém passa para o segundo plano, e a igreja de Antioquia se torna o centro da narrativa, visto que a expansão da igreja na Ásia e Europa dependia exclusivamente dali. Agora não é mais Jerusalém. Jerusalém continua sendo a igreja mãe, Jerusalém continua sendo a igreja principal, é lá que estão instaladas todas as ordens, mas a ação do Espírito Santo de Deus, no cumprimento daquilo que Jesus havia dito aos seus discípulos, vai ser mandada a partir de Antioquia. A igreja de Antioquia agora passa a ser o centro, né, de todo o trabalho espiritual. Então é daqui que vão ser os missionários, daqui que vai haver expansão para toda a Ásia e para toda a Europa. E aí chega até os confins da terra, como nós sabemos. A expansão do Evangelho, ela realizou-se por meio de 3 viagens missionárias de Paulo. Todas as 3 viagens de Paulo, elas começaram em Antioquia e terminaram em Antioquia. Então, essa é a importância da igreja de Antioquia. As viagens de Paulo começou e terminou ali. Deste ponto em diante, ainda que muitos judeus fossem alcançados pelo Evangelho, o avanço mais significativo acontecia entre os gentios e os pagãos. E aí a gente lembra daquele versículo, né? Veio para os que eram seus e os seus não receberam, e deu direito a todos serem chamados filhos de Deus. Então, a partir desse momento, aquele barulhão que aconteceu em Jerusalém já cessou. Não tem mais aquele barulhão. O Evangelho continua sendo pregado, o trabalho continua sendo pregado, porém, o que Deus quer fazer agora é com que a sua palavra seja cumprida e a pregação do Evangelho seja estendida até os confins da terra. O Evangelho deixava de ser um legado exclusivamente judaico e se tornava uma dádiva otorgada por Deus a todos os povos. Enquanto o Evangelho está em Jerusalém, os judeus entendem que o Evangelho é exclusivo deles. Mas quando o Evangelho, quando a Antioquia é alcançada e de Antioquia começa a espalhar a pregação, então o Evangelho deixa de ser exclusividade dos judeus e passa a ser uma dádiva de Deus para todos os povos. E glória a Deus que nós fomos alcançados. A igreja estava já adquirindo uma visão global da vontade de Deus, que era de tornar conhecida a todas as nações, tribos, povos, línguas, a salvação pela fé em Jesus Cristo, conforme a ordem do mestre da Galileia. Com o início das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, milhares de gentios foram congregados à igreja. A primeira viagem missionária resultou no surgimento da igreja de Galácia, da Galácia, ou seja, uma das igrejas da região da Galácia. Então nós temos aqui o que? Os irmãos
observa que não foi de Jerusalém que chegou o Evangelho na região da Galácia, foi de Antioquia. Então, nós estamos falando aqui agora do centro que há. Não muito depois, surgiu a primeira crise de ordem doutrinária. Alguns judeus cristãos, oriundos da igreja de Jerusalém, saíram ensinando que os gentios deviam se circundar conforme o costume judaico. Esse povo vai estar sempre na nossa igreja, viu, meus irmãos? Fica aqui tranquilo, porque nenhuma igreja escapa desse povo, né? E eles estavam lá em Jerusalém. Enquanto Paulo saía pregando e dizendo que o evangelho, que a salvação era pela graça, esse outro povo ia atrás dizendo que a salvação dependia da graça de Deus e mais os ritos, a observância dos ritos da lei de Moisés. Então, era isso que acontecia. E, pastor, onde é que a gente entra nisso? Onde é que nós entramos nisso? Toda igreja tem aquele irmão que diz, ou aquela irmã que diz, simplificando, aquele mesmo que diz, não precisa de tanta oração. Para que escola dominical? Com exceção. Sou. Vamos seguindo. Tem aquele que diz, com esse sol que nós vamos fazer por batismo, são aquelas pessoas que estão infiltradas, parecem ser, mas não são. Só que ninguém traz letreiro. Se não traz letreiro, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para combater com essas coisas. E aí, esse combate não é feito à força, tem que ser feito pelo Espírito de Deus. A primeira dificuldade, então, foi causada pelo rápido crescimento, pela inclusão dos gentios na igreja e, claro, pela imaturidade espiritual da igreja. Observa bem, a igreja recebe um crescimento espantoso. Nem estava preparado para aquilo, humanamente falando. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então ele deu esse crescimento. E por causa desse crescimento, começam então a aparecer as dificuldades. Milhares de gentios foram trazidos para o seio da igreja. A liderança da igreja é predominantemente judaica. E a questão do relacionamento entre os gentios e a lei judaica ainda não estava amadurecida. Então o que a gente vai observar? Esse povo também tem na igreja, tá? Aqui talvez não tem, mas lá no Rio de Janeiro tem. O irmão que é velho de igreja. Eu sou velho de irmão. A igreja começou. Quando essa igreja foi fundada, eu já estava aqui. Aqui tem também? Aqui mesmo. Olha, irmão, vai fazer o que na igreja? Não, nós vamos pintar ali fora. Não é bem isso. Quando essa igreja iniciou, quando essa igreja iniciou, você nem estava aqui. Agora quer pintar o portão? Mas eu estava aqui, porque eu sou um dos primeiros para a secretaria. E era isso que estava acontecendo em Antioquia. Aqueles primeiros crentes, aqueles judeus que haviam se convertido, entendiam que eles têm prioridade. No reino de Deus ninguém tem prioridade. Deus não tem filho especial. Todos nós somos filhos de Deus. E Ele capacita e usa quem Ele quer. E acabou, pronto. Eu posso ter 200 anos de crédito, mas se Jesus quiser usar um novo convertido, quem é que vai pedir? Então, era isso que estava acontecendo lá na igreja de Antioquia. Quer dizer, fazia parte de toda dificuldade. As igrejas fundadas por Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, principalmente as que estavam na região da Galácia, estavam sendo as primeiras afetadas pelos judaizantes que exigiam a circuncisão. Nós passamos por uma lição, e aí eu não vou
que tratamos profundamente, foi quase a lição toda para falar a respeito de quem eram os judaizantes, né? Aqueles que estavam lá infiltrados na igreja. Não muito depois de Paulo ter deixado aquelas igrejas, eles foram até lá, né, lá na região da Galácia, com essa pregação judaica. Esta crise então foi provocada porque os judeus convertidos ao Evangelho tinham um alvo que era de manter a tradição judaica entre os novos convertidos que já faziam parte da igreja. Então o que eles queriam? Dizer que a tradição judaica precisava estar atrelada à graça salvadora para que os gentios tivessem direito à salvação. Então, é mais ou menos, né? Eu fiz uma oração semana passada e então pedi ao Senhor Deus que Ele ajudasse para que eu ouvisse São Pedro. Mais ou menos isso que estava acontecendo. Os irmãos entenderam? Fiz uma oração, pedi a Deus, mas que Ele ajudasse São Pedro naquilo que eu estava pedindo. Não precisa de Jesus e mais Pedro, senão a oração não é respondida. Precisa da graça e mais os rituais mosaicos. Por causa disso, então, foi convocada uma assembleia. Essa é a famosa Assembleia de Jerusalém ou o Concílio de Jerusalém. Na nossa lição está escrito aí, palavra-chave, Assembleia. O que é Assembleia? Assembleia é nada mais, nada menos do que um grupo, uma reunião de um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse para que seja analisado. Nesse caso, a Assembleia era para o quê? Dirimir um conflito doutrinário sobre a salvação. O que estava acontecendo lá? Um conflito doutrinário. Afinal de contas, nós somos salvos pela graça ou pela graça e a lei? Era o conflito. Então nós precisamos nos reunir, os principais da igreja, e essa reunião foi feita aí em Jerusalém. Lembra que eu disse que Antioquia era o centro da expansão do Evangelho, porém as decisões emanavam de Jerusalém. Foi lá que nasceu a igreja. Então agora eles se reúnem e vão para Jerusalém. Muito bem. Eu acredito que todos os irmãos leram uma revista durante a semana, né? Se alguém não leu, eu vou aproveitar para passar aos comentários que nós preparamos para a gente poder ganhar tempo. A gente não consegue chegar ali na metade da lição. Então vamos nós. A questão doutrinária. Houve um relatório missionário. Nesse relatório, conforme está na nossa lição, houve um relatório, e o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro apresentam esse relatório aos irmãos de Antioquia. Esse relatório vem trazendo no seu bojo, ele traz o quê? O que Deus havia feito entre os gentios. Esse era o teor principal do relatório. E era justamente isso que os judaizantes não queriam que acontecesse, né? Mas aconteceu. Esse relatório foi o que deflagrou toda essa crise que nós estamos estudando hoje. Paulo e Barnabé, quando voltam da primeira viagem missionária, apresentam um relatório à igreja mãe. Eles eram praticamente os líderes daquela igreja, porém eles tinham ou exerciam uma autoridade muito grande na obra de evangelização, na obra missionária. Então, Paulo e Barnabé, apesar de serem os principais líderes da igreja, eles se preocupavam com a expansão, deixavam a igreja lá, se cuidavam de alguém e iam anunciar o evangelho. Após anunciar o evangelho interno, deixando ali muitos discípulos, eles iniciam a viagem de volta para Antioquia, da Síria. Paulo e Barnabé visitam as igrejas que eles foram estabelecendo no período da sua viagem, onde eles foram muito perseguidos, exortando os cristãos a permanecer na fé
conforme o registro do livro de Atos, no capítulo de número 14. Já em Antioquia, Paulo e Barnabé relatam o que ocorreu nessa primeira expedição evangelística da igreja de Antioquia da Síria, o mais importante centro irradiador do evangelho depois de Jerusalém. Meus irmãos, aqui não tem, né? Tinha já pastor, agora é um outro tipo de gente que não pode ver você crescer, não pode ver a obra de Deus crescer na sua mão. Se você faz alguma coisa que a obra cresce, aí tem aquele irmão que diz, se fosse eu faria a mesma coisa, né? Está pensando que Deus só usa ele? Não é nada disso. Deus está no comando de todas as coisas. Em Antioquia tinha lá os judaizantes para tratar desse assunto. Quando Paulo e Barnabé chegam e falam daquilo que Deus está fazendo, entram em ação esses irmãos, e então eles percebem que ali havia um problema. Por que havia um problema? Porque Paulo e Barnabé vão levar o evangelho para os gentios. Então, como eles vão levar o evangelho para os gentios, né, a igreja que estava estabelecida ali, na maior parte eram judeus, né, prosélitos também estavam ali, e eles vão criar esse problema. Eles evangelizaram pessoas que não eram prosélitas, que não pertenciam ao judaísmo, mas que aceitaram a fé cristã, evidentemente, do próprio florescimento da igreja de Antioquia. Houve alegria pelo fato de que até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Observa bem, o que está dizendo o relatório? Os apóstolos estão felizes, estão alegres, porque Deus deu crescimento aos gentios, Deus alcançou, Deus salvou os gentios, e os judaizantes estão lá, né, mastigando e tentando não deixar passar na garganta o que Deus está fazendo. Pedro também tinha um relato muito importante que ele aproveita a ocasião e faz esse relato. Qual era o relato de Pedro? Pedro vai contar o que Deus havia feito na casa de Cornélio. Eu acho que Pedro, em vez de diminuir, ele acendeu mais o fogo, né? Chega Paulo e Barnabé dizendo: olha, nós fomos lá para a região da Galácia, passando lá, os gentios foram alcançados, dizendo que o pessoal fica com raiva. Aí Pedro, eu tenho uma bênção para tomar também. Quando Pedro, qual é? O Senhor Deus me mandou na casa de Cornélio. Fui lá no centurião, o cara é centurião. Para ser centurião ele tinha que ser romano, eu já sabia que ele era romano. E não é que Jesus batizou todo mundo com o Espírito Santo e todos foram batizados nas águas? Olha o que Pedro faz. Em vez de diminuir o problema, aumenta o problema. Mas esse problema não era para os apóstolos, era um problema que era para Deus. Não obstante, o rápido fluxo dos gentios começou a crescer, e assim crescia o número de salvos na igreja de Antioquia e por toda aquela região. Esse rápido crescimento para dentro da igreja levantou de novo uma questão que parecia estar resolvida: a admissão dos novos conversos. Muito bem, a igreja teve um momentinho de inquietude, por quê? Acabaram se conformando, tá bom, já que eles querem e Deus está salvando, ficaram ali um momentinho quietos. Mas quando o fluxo aumentou e aumentou, era mais o número de gentios do que judeus, então eles voltam novamente a suscitar esse assunto. Uma ala intransigente, insignificante, sem nenhuma expressão oficial. Na verdade, eram os fariseus legalistas que se intitulavam cristãos, que estavam infiltrados no seio da igreja. Eles tinham dificuldade de dar as boas-vindas aos novos irmãos que eram gentios. Esse grupo de insignificantes, grupo de pessoas que a Bíblia denomina aqui de fariseu. Fariseu é aquele que pensa que é e não é, que acha que é e isso é fariseu. E tinha muitos fariseus lá. Os fariseus tinham dificuldade de cumprimentar
alimentar os novos convertidos. Eu vejo aqui, em nossas igrejas, uma coisa muito bonita. É o grupo de irmãos que fica ali na porta. Esse grupo de irmãos é o recado da igreja. Quando a pessoa chega, a gente cumprimenta, seja bem-vindo. Isso é a melhor coisa que tem. O que acontecia em Antioquia? Esses irmãos não funcionavam. Isso é o que, gente? Não era nem mandar aqui. Mas fica aí. Era mais ou menos assim que funcionava. Muito bem. Item de número 2. O legalismo judaizante. Nos dias em que essa controvérsia ocorreu, gerando uma grande dor de cabeça para Barnabé e Paulo, nós estamos falando da não aceitação dos novos crentes. A igreja de Antioquia recebeu alguns visitantes ilustres lá da igreja de Jerusalém. Com a notícia de que o trabalho de Antioquia está crescendo, a igreja de Jerusalém manda para lá Tiago, que era uma pessoa importantíssima. Esse Tiago aqui não é aquele que foi contra a espada. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. E também manda para lá Pedro, que havia visitado Antioquia. Então chegam lá dois grandes nomes da igreja de Jerusalém: o pastor Tiago e o apóstolo Pedro. Muito bem. Foi aí que aconteceu, nesse período, acontece uma outra situação. Vejam bem, meus irmãos, nós falamos e às vezes não damos conta da força que é quando nós falamos. O apóstolo Pedro, ele deu testemunho do que Deus havia feito na casa de Cornélio. Ele evangelizou os gentios. Agora ele estava em Jerusalém e vem com Tiago, o pastor Tiago, a Antioquia, visitar Antioquia. Pedro conhecia o trabalho de Antioquia. E agora ele vem com Tiago para visitar a igreja de Antioquia. Só que na igreja de Antioquia estava acontecendo tudo o que eu já falei. Os irmãos estavam rejeitando os gentios. E Pedro faz o quê? Tiago, por ser judeu, provavelmente, estou dizendo provavelmente, porque é uma questão histórica e a gente julga uma lição, a gente chega a essa conclusão. Tiago provavelmente também não aceitava muito bem aquela situação de conversão dos gentios, mas ele estava em Jerusalém. E quando ele chega em Antioquia, ele então seduzido pelos judaizantes, ele pende para o lado da situação que estava causando conflito. E Pedro faz o quê? Pedro resolve ficar do lado de Tiago. Só que lá na igreja de Antioquia tinha um cidadão lá chamado Paulo. E Paulo não conversava. Paulo que tinha que falar, ele mandava, ele falava. Quando Pedro vai cedendo para o problema que estava acontecendo, Paulo então fala com Pedro: estou maravilhado, até onde você era crente, agora você já virou judaizante. Foi isso que Pedro falou, que Paulo falou. Paulo resiste à atitude de Pedro. Por que ele faz essa resistência? Porque Paulo está empenhado na conversão dos gentios, está vendo o que Deus está fazendo. Pedro, que também havia experimentado a mesma situação, era para estar na sua posição correta. Qual é a posição de Pedro? Não, Deus, o Evangelho está alcançando a todos. Mas para fazer uma média, e aí lá fora, lá no Rio, tem muita gente que pode fazer média, quase carrega o pastor do colo, o pregador do colo, o cantor do colo, a dirigente de oração do colo, aquele irmão mais chegado. Isso é para fazer média, porque ninguém precisa disso. O que Deus nos dá, é Ele que dá, e é Ele que faz florescer, é Deus quem faz. Então não precisa fazer média. O que Pedro faz? Vou fazer uma média do Tiago. Qual é a média que ele vai fazer do Tiago? Eu acho que realmente, Paulo disse: não, senhor, você já experimentou o que Deus fez no meio dos gentios, você já viu o que Deus está fazendo,
E eu não admito que você sempre falou na frente de todo mundo. Causou um certo desconforto, mas Pedro logo recobra daquele desconforto e entende que a obra não é dele e nem do pensamento dele, a obra é de Deus. E era Deus que estava agindo. Então, passado alguns dias ali, algumas horas, Pedro entra e bota a cabeça para funcionar, né? Coloca a sua consciência para funcionar, e eles então voltam a pensar da mesma forma. Pensando da mesma forma, eles então chegam à conclusão que havia necessidade de se fazer uma assembleia em Jerusalém para tratar desse assunto. Por que em Jerusalém? Primeiro, que Jerusalém era a igreja mãe. Segundo, Jerusalém era o centro espiritual de toda a obra de Deus. Foi lá que nasceu a igreja. E terceiro, os irmãos que estavam emanados ou irmanados na obra, no crescimento, estavam ali. Então, a Assembleia de Jerusalém não foi só para pastores, não foi só para os presbíteros, nem só para os apóstolos, foi para toda a igreja. Qual era o assunto da Assembleia? Vamos resolver a questão da salvação dos gentios. Se eu estivesse lá no Rio de Janeiro, pastor, eu ia falar que tem Assembleia que é para resolver briga, confusão. Mas a Assembleia que foi reunida aqui, tem hora que eu fico pensando, mas a Assembleia não quer ser muito bom. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. No início da Assembleia, meus irmãos, vamos agora tratar da expansão do reino de Deus. Vamos ver aqueles que foram chamados para, olha que coisa bonita, pensa numa Assembleia desse tipo, dá vontade de ficar lá direto, não é? Eu penso que foi assim, igual a Assembleia que eles fizeram para escolher os diáconos. Também a igreja está precisando de homens cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda, e agora nós precisamos escolher. Aí a Bíblia diz, e orando, Deus direcionou 7 homens. Nós vamos colocar aqui, aleluia. O debate doutrinário. Paulo, por ser o apóstolo dos gentios, emanava grande amor por eles, razão pela qual não suportaria vê-los despojados da liberdade espiritual dada por Cristo. Olha o que tinha dentro do coração de Paulo. Ele foi chamado realmente para pregar aos gentios. Foi Deus que falou isso. Foi o Senhor Jesus que falou isso para ele. E agora o amor pelos gentios, o amor de Deus pelos gentios, estava arraigado dentro do seu coração. E Paulo não suportava, ele não suportaria, com certeza que não. Porque quando a gente lê as cartas de Paulo, ele tem umas expressões que, se eu tivesse que falar, eu ia pensar umas 2 ou 3 vezes antes, para ver se eu teria coragem de falar. Mas Paulo, ele falou e viveu. Então, ele está agora pensando, como é que eu vou ver os meus irmãos, aqueles que aceitaram a palavra, ser alijados, despojados da igreja, só porque eles são gentios? Isso não pode acontecer. E Paulo então resolve trabalhar, em favor destes irmãos. Paulo vai tratar de quê? Libertar o cristianismo das faixas versárias do judaísmo. Essa era a sua principal missão. O judaísmo fez um terço, deitou lá o cristianismo, amarrou com faixas e não queria tirar essas faixas. E o Senhor Jesus Cristo mandou tirar as faixas e levar o cristianismo.
Paulo está percebendo que os judaizantes estão trabalhando para que o cristianismo fique ali naquele berço. Ficando ali naquele berço, não vai crescer algo. Por quê? Berço é coisa pequena. E era isso que eles queriam. Mas Paulo coloca no seu coração: eu vou batalhar, eu vou trabalhar para nós cortarmos essas faixas, tirarmos o cristianismo do berço e deixá-lo prosperar, deixá-lo seguir. Deus o chamou para isso. Paulo foi chamado para transplantar o cristianismo do terreno judeu para o gentio. A chamada de Paulo foi exclusiva para isso. Não tinha outra pessoa que, para fazer esse trabalho, se estivesse outro, Deus tinha chamado outro. Então era ele mesmo. E Deus chamou Paulo para isso. Qual era a missão de Paulo? Tirar o evangelho do conceito judaico e levar até os confins da terra. Então ele estava trabalhando e exercendo a sua missão. Não ver a igreja sucumbir era a visão de Paulo, porque ele não queria que dias depois a igreja estivesse como em um sepulcro, caso a igreja não progredisse. Muito bem, passamos para a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Quando nós falamos do Pentecostes na fé dos gentios, nós tratamos do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Pedro, quando conta isso, ele conta como uma grande experiência, algo que não era para acontecer no entendimento dos judeus, mas que Deus fez acontecer, porque a mensagem era para Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então o que está acontecendo aqui é o cumprimento desta palavra. Pedro argumenta, na antiga aliança, a circuncisão e observância da lei mosaica era exigido para o povo de Deus. Então vejam bem, Pedro conhecia muito bem a lei, conhecia os rituais que precisavam os judeus ter. E aí o que ele faz? Ele na Assembleia, ele vai fundamentar o seu pensamento. O que ele fundamentou? Lá na antiga aliança. E a antiga aliança foi quando? A antiga aliança é de Gênesis até Malaquias. De Mateus para frente já era uma nova aliança. Então o que Pedro está dizendo? O que aconteceu entre nós não é coisa da antiga aliança, é da nova aliança. Porque o Espírito Santo foi derramado na vida dos gentios. E se isso aconteceu, nós não podemos ficar presos à antiga aliança, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Pedro diz: o Senhor salvou os gentios e os batizou com o Espírito Santo sem exigir coisa nenhuma. Dessa forma, Pedro relata: estamos iniciando um novo tempo sem essa exigência. Agora, a fé em Cristo, única condição para a salvação, tanto dos judeus como dos gentios. Paulo e Barnabé se reúnem ao pensamento de Pedro e diz: Deus salvou os gentios, operando milagres no meio deles, sem exigir nenhuma observância da lei de Moisés. Deus os aceitou e testificou este fato aos corações deles, porque os gentios aceitaram e começaram a falar da alegria de serem salvos. Então, Paulo e Barnabé, que haviam sido missionários, ou que eram missionários, e que tinham experimentado, que tinham visto o que Deus estava fazendo, foi Deus que nos aceitou. Nós só pregamos. E eles aceitaram. Ao serem aceitos, Deus colocou no coração deles a fé. Então nós não temos o que questionar. Foi Deus quem fez.
discutindo, falaram, cada um colocou o que pensava. Então entra agora o pastor Tiago. Nós já falamos de Paulo, falamos de Barnabé, falamos de Pedro, mas agora vai ficar o presidente da reunião, o presidente da igreja, que é Tiago. Tiago então vai apresentar o seu parecer contra aquela questão. Ele, abalizado por todo o respeito que fora conferido, ele emite o seu parecer. Afirmo ser a obra que o próprio Deus fez entre os gentios prova suficiente da sua vontade. A conversão a Cristo não precisa passar pelo judaísmo. Então, nós temos aqui o quê? Tiago ouve os seus companheiros de ministério. Com certeza, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso, com certeza, no Espírito, ligado ao Espírito Santo. E quando chega a sua vez de falar, ele diz: o que Deus fez, o que está sendo testemunhado, é vontade de Deus. E nós não temos que entender isso. Aqui está o primeiro parecer do pastor Tiago. Muito bem, agora nós vamos para o ponto de número 3. E no ponto de número 3 nós vamos falar a decisão da Assembleia de Jerusalém. Fica claro, o primeiro ponto, o Espírito na Assembleia. Esse ponto de número 3 vai tratar da presença do Espírito na Assembleia. Nós tínhamos um pastor muito antigo na conversão, o pastor Luiz Amigo, conheceu o pastor Anselmo Silvestre, pastor presidente do Ministério da Convenção de Belo Horizonte. E quando tinha algumas discussões no plenário da convenção, um pouco acalorados, o pastor José Wellington chamava o pastor Anselmo e falava para ele assim: canta. Aí ele falava assim: tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar, o poder de Deus tem que começar pelo altar. Pronto, acabou a discussão. Acabou a discussão. O pastor tomava a direção, o pastor José Wellington falava: meus irmãos, começando pelo altar, nós aqui estamos em paz e vocês também estão em paz. Acabou a discussão e seguia a Assembleia. Então, olha que coisa gostosa. Essa era a posição de Tiago. Então, o que nós vamos aqui no item 3 falar? Nós vamos falar da presença do Espírito Santo nessa reunião. Porque ele tinha que estar presente. Está se tratando de algo espiritual, né? E o comentarista traz aqui uma parte muito interessante. Fica claro e evidente que o Espírito Santo estava no controle de tudo. Se ele não estivesse no controle, Pedro poderia se levantar contra Paulo por causa do confronto em Antioquia. Lembra-se que eu falei que Paulo resistiu Pedro lá em Antioquia? Agora era uma boa oportunidade, né? Eu estou rindo porque não precisa nem de ser assembleia, basta ser uma oportunidade para dar um testemunho e já ter gente jogando faísca, piadinha, não é assim? Aqui no Mato Grosso não acontece, lá no Rio de Janeiro acontece muito. Não aproveita, já que ele fala na cara do cidadão, fica lá jogando piadinha. Agora, olha que coisa interessante. Pedro estava com a oportunidade na mão. Ei, agora é hora de eu me vingar de Paulo, porque Paulo me resistiu na frente de todo mundo. Quando eu queria fazer uma média com o pastor Tiago, agora eu tenho a oportunidade dada pelo pastor Tiago. Então agora chegou a minha vez, igual o Pedro tinha feito isso. Apontar o dedinho para Pedro, para Paulo, né? Chamar a atenção do pastor Tiago, mostrar que ele estava do lado. Podia ter feito tudo isso, mas
mas não foi isso que aconteceu. Se fosse o culto, eu ia pedir para você dar glória, mas como eu estudo, não posso continuar ouvindo. Aí não foi nada disso que aconteceu. Se Pedro toma essa atitude, então a confusão ia tomar conta do ambiente. Mas o que estava acontecendo? O Espírito Santo estava no controle de todas as coisas. Pelo Espírito Santo estar no controle, Pedro esqueceu que havia a desavença entre ele e Paulo. Paulo também esqueceu. Eu falei agora há pouco que eles lá em Antioquia tinham já chegado a um acordo e vamos tratar do reino de Deus. Foi isso que aconteceu. No caso dos judaizantes, a gente não pode dizer que a mesma coisa aconteceu, até porque eles estavam na Assembleia, estavam lá e queriam, como é que eu vou dizer? Queriam que o lado deles fosse atendido, né? Mas o Espírito Santo estava controlando todas as coisas, e os apóstolos estavam no mesmo Espírito. No mesmo Espírito, eles se deixaram dominar, se deixaram controlar pelo Espírito Santo, para que a reunião alcançasse o alvo, que era permitir que os gentios fossem, sem nenhuma ressalva ou reserva, alcançados pela salvação que é de graça. Glória a Deus. Aleluia. O que nós estamos vendo? O Espírito Santo não pode estar longe de nossas decisões. Antes devemos obedecer às suas diretrizes. O Espírito Santo é dado a todo aquele que lhe obedece. A igreja local não precisa ter uma liturgia engessada, uma pregação mecânica e decisões baseadas em decisões regimentadas. O Espírito Santo deve estar no controle de todas as coisas. Talvez seja muito difícil entender isso. Muito difícil. Por certos irmãos aqui que são crentes mais antigos, ou mais antigos do que eu, tem mais experiência do que eu, já tenha assistido um culto que nem um conjunto canta. E aí o pregador tem a oportunidade, começa a pregar e daqui a pouco essa obra se rende aos pés de Cristo. Quem sabe já tem uma série, estou falando dos que eu já assisti. Aquele culto que o pastor diz assim: hoje Deus vai falar conosco através dos louvores. Só cante, todo mundo canta. E os milagres vão acontecer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que o Espírito Santo não precisa de regras. O Espírito Santo não é submisso às nossas regras. E se nós permitirmos, ele opera conforme a sua vontade. Eu iniciei dizendo que a igreja é uma organização e um organismo. Então a organização, para nós tratamos de organização. A organização é necessária, é preciso. Não pode ter uma igreja que não existe uma igreja que não tenha organização. Eu falei no começo, a organização e o organismo, eles têm que andar juntos. Mas eu estou tratando aqui de coisa espiritual. Então eu não estou falando de organização, estou falando de espiritual. E o espiritual funciona dessa forma. Não sei se é verdade, mas quando eu era criança, eu ouvi pelo menos dois pontos, e eu vou botar um deles aqui, que até hoje nunca mais esqueci. Existia uma igreja, daquelas assim, só tem doutores, só tem quem fala bem, mas tinha uma irmãzinha que não sabia nem ler direito. E um certo dia foi um ilustre visitar essa igreja.
um personagem ilustre. Justo nesse dia, a irmã chegou na frente de todo mundo e pediu para dar o testemunho. E o pastor olhou para ela e disse: não, não podia ser no próximo culto. Não, eu tenho que dar o testemunho hoje. E o pastor não teve como não dar a oportunidade. E aí a irmãzinha subiu lá no culto, abriu naqueles capítulos da genealogia que começou de fulano, gerou ciclano, deu uns 10 capítulos, uns 10 versículos desse aí. E fulano gerou fulano, e gerou fulano, e foi gerando isso aqui. Aí, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Certo? O culto continua. No final do apelo, o visitante nos perguntou ao pastor: pastor, aquele povo todo que aquela irmã deu lá, o nome deles foi salvo? Aí o pastor não tirou a resposta, né? Foi. Então eu também quero ser assim da Jesus. Então eu estou falando aqui de algo espiritual. Quem dirige o culto? Infelizmente, eu vivi isso, né? Se num culto não desse oportunidade para um determinado conjunto, no outro dia ele sai com os componentes que cabe culto, e nós ensaiamos para cá e mandamos. Que poderia ser uma ação do Espírito Santo para tratar de alguma coisa que só ele sabe, que nós não sabemos. Que pena que às vezes nós abrimos a boca e dizemos, né? Eu falo isso porque eu estou na igreja 35 anos. E é uma constante. Não, o culto é dirigido pelo Espírito Santo. Mas quando chega na hora que o Espírito Santo quer agir, a gente espera aí que tem uma organização aqui que eu não posso deixar. Então, só aguardo um pouquinho. Vamos acabar a lição? Voltar? Vamos continuar a lição. Muito bem. A igreja, ou melhor, decidiu então que a posição final daquela assembleia deveria ser comunicada de modo oficial a todas as igrejas, para que os judaizantes não mais perturbassem. Então, o que aconteceu? Fizeram uma carta e mandaram os apóstolos levarem essa carta. Essa carta tinha o seguinte teor: na verdade, vamos abrir a nossa revista do pessoal, né? E aqui eu já cheguei na hora, né? Vamos lá. O teor da carta, o que estava na carta? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa colocação desse texto tem um significado muito importante. Por quê? Eu estou dizendo que a assembleia foi conduzida pelo Espírito Santo. Significa dizer que aqueles irmãos se dobraram, ou seja, a igreja de Jerusalém dobrou-se à ação do Espírito Santo. Qualquer decisão que fosse tomada ali era por orientação do Espírito Santo. É por isso que o teor da carta vem nesse sentido. Pareceu bem ao Espírito Santo, primeiro, e depois a nós. Ou seja, se o Espírito Santo quer, nós queremos também. O que foi que o Espírito Santo orientou? Não impor mais encargo algum, senão as coisas que são necessárias. O que era necessário? Os judeus tinham problema físico com o sangue e com a carne sufocada. Por serem judeus, eles não suportavam isso. Eles passavam mal, se sentiam mal. Então,
cede um pouquinho de lá e cede um pouquinho de cá. Vocês vão se abster da carne, do sangue, da carne sufocada, e os judeus vão se abster da repugna a vocês. E assim a obra de Deus vai ser levada avante. Desta forma, chega em Antioquia os servos de Deus, e aí entra dois nomes especiais na obra, né? Que é Judas e Silas, né? É a partir daí que eles vão entrar nesse contexto. Eles acompanham os apóstolos até Antioquia. Lá em Antioquia, Silas vai ser ajudante de Paulo, companheiro de Paulo, e Judas, que os dois eram profetas, vão desempenhar a sua função, o seu trabalho na obra de Deus. Vamos encerrar então por aqui. Depois desse parecer entregue, o que acontece? A igreja vai ter continuidade. Conclusão: o parecer do pastor Tiago, em consonância com os relatórios de Paulo, Pedro e Barnabé, bem como a aprovação da igreja, garantiu a vitória dos gentios. Segundo, os judaizantes não tiveram o mínimo de apoio nas suas atitudes. Isso aí pode ficar tranquilo, viu? Tudo que se levanta contra a obra de Deus nunca vai ter apoio, porque o Espírito Santo se retira. Terceiro, os sofrimentos de Paulo e Barnabé foram reconhecidos pela igreja e recompensados por Deus. Porque quando Paulo e Barnabé se apresentam na reunião, eles apresentam o sacrifício que eles fizeram em favor da pregação do reino de Deus. E por último, a expressão pareceu bem no Espírito Santo demonstra o cumprimento fiel da palavra de Deus. Que esta lição sirva para nós de exemplo e incentivo, para que nós não deixemos nenhuma infiltração, quer dos legalistas, quer dos judaizantes, impedir ou atrapalhar a nossa fé. Deus nos abençoe no nosso horário desse ano. Vamos orar. Assim mesmo como os irmãos estão, é só curvar a cabeça. Querido Deus e Pai, te adoramos nesta manhã. Bendizemos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui escutando a tua palavra. Que esta palavra encontre guarida em nossos corações, e que os exemplos dos teus filhos em Jerusalém e Antioquia possam ser a base para que nós possamos continuar na nossa jornada. Seja sobre nós a tua bênção e o teu amor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.